Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre fanatismo religioso. Por que eu resolvi falar sobre isso? É porque nós estamos vivendo uma época em que se manifestam assim, com muita evidência atitudes fanáticas no âmbito religioso. E eu penso que seria importante refletir um pouco sobre isso, esclarecer algumas questões, até para a gente poder avaliar também se a nossa atitude não está sendo uma atitude um tanto quanto fanática em relação à religião. Porque o fanatismo religioso é um dos piores fanatismos que existe. Por isso é bom pensar sobre isso. Ele provoca estragos gigantescos, ele mata pessoas. Quando nós falamos de fanatismo, existem vários tipos de fanatismo. A pessoa pode ser fanática pela política, ela pode ser fanática pelo esporte, ela pode ser fanática pela religião e outros tipos de fanatismo. O fanatismo político, por exemplo, é quando você não aceita ideias diferentes da sua, quando você acha que a sua postura é a correta, é a certa, e você não consegue enxergar naquele que tem uma atitude diferente como algo correto. Mas só que ele chega a ser fanatismo quando você tem atos de violência contra aquela pessoa que pensa diferente de você politicamente. No caso do esporte, por exemplo, a gente vê aí as torcidas organizadas, né, que cometem atos de violência, vandalismo, matam outras pessoas, que é torcedor de um time diferente, né? Isso é um irracionalismo sem tamanho, atitudes desta natureza. E isso acontece também ainda dentro da parte de esportes, até mesmo de cultura, os movimentos contraculturais, como, por exemplo, esses movimentos radicais de pessoas que agridem outras, né, que nas ruas porque são diferentes, enfim. Tudo isso é fanatismo. Mas hoje eu quero falar do fanatismo religioso. Mas antes de falar do fanatismo religioso, eu queria lembrar rapidamente, assim, de modo um tanto quanto superficial, sem nenhum aprofundamento, mas com fundamento, que fanatismo ele tem a sua origem do latim, que lá no latim significa fanum, que na verdade é o mesmo que templo. Por isso a palavra fanatismo ela tem uma origem religiosa, ela está relacionada ao templo. Então ela significa aquele que pertence ao templo, é aquele que é inspirado pelos deuses. Entre os romanos, por exemplo, era aquele indivíduo que era considerado inspirado por uma divindade, então ele era melhor que os outros. Ele estava impregnado da presença divina. Então é nessas bases que se alicerça o fanatismo. No começo ele era associado ao entusiasmo. Fanatismo e entusiasmo eram quase que sinônimos. Só que com o passar do tempo, esses dois termos eles se distanciaram um do outro. O entusiasmo ficou como uma coisa positiva e o fanatismo como uma coisa negativa. Então, uma espécie de dois polos aí, né, para a gente entender as bases, a origem da palavra fanatismo. Como é que se caracteriza o fanatismo? Preste bem atenção para você identificar uma pessoa fanática ou você avaliar atos que talvez você tenha que beire aí o fanatismo, né? Então, a característica ou as características do fanatismo são as seguintes. Fanatismo religioso, né? Ele se caracteriza pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. É aquela pessoa que diz, essa é a verdade, essa verdade é indiscutível, e quem pensa diferente dessa verdade que é absoluta,
tem que morrer. Então essa é uma atitude fanática. Então o fanatismo ele é marcado pela intolerância. Essa é uma característica muito evidente dos fanáticos. A intolerância. A intolerância em relação às demais crenças. Só a minha crença é a certa, só a minha crença é a verdadeira, só a minha crença que leva a Deus. Então ele tem uma intolerância com alguém que tem uma crença diferente da sua. Ele é intolerante também em relação àquele que pensa diferente dele religiosamente. Então, tem as doutrinas são essas, os procedimentos são esses é que são o correto, e aqueles que agirem diferente têm que ser eliminados. Então essa é uma atitude intolerante. Ele é intolerante também com aquele que segue uma linha diferente da sua. Vamos pegar, por exemplo, dentro da Igreja Católica, depois eu falo de outras religiões, dentro da Igreja Católica, como em qualquer outra religião, tem diversas linhas de pensamento, linhas teológicas. E aí, então, a pessoa opta por uma e acha que aquela é a certa, e ele vai ser intolerante com aqueles que adotam outras linhas, outras posturas. Então, ele acha que Deus é a propriedade sua, ele está certo, ele está no caminho certo, e os outros estão errado. Então ele vai ter uma atuação cega, não vai enxergar mais ninguém que pense diferente dele, que haja diferente dele. E aqueles que ele enxergar diferente, ele vai querer eliminar de alguma forma. Então são pessoas que se acham certas, que se acham detentoras da verdade. Isso é muito perigoso. Quando a gente se acha dono da verdade, nós também vamos achar no direito de agredir aqueles que não estão com a verdade, porque eu tenho a verdade. Isso é muito perigoso. São pessoas que não conseguem ver outros lados. Ela vai enxergar ali, como um cabreço, aquele que coloca nos animais, né? Quando você quer que um animal ele não veja no lado, para não assustar com coisas que estão do seu lado, então coloca-se um cabresto no animal, aquela peça que coloca num animal, num cavalo, num burro, aqui. E ele só vai enxergar aqui, ó. Ele não vai enxergar dos lados. Então o fanático, ele tem um cabresto, ele só enxerga aqui, ó. Ele não consegue enxergar esse lado nem esse lado. E se ele enxergar esse lado, ele vai agir como um animal. Ele vai dar coice, vai pular, vai se assustar. Então fica com um cabresto olhando só naquela direção. Isso é muito perigoso em religião. Então essas pessoas não enxergam outros lados. Que não enxergam nada de bom em quem pensa ou age diferente do seu modo. Então se a pessoa não agiu como eu ajo, e eu estou certo, eu tenho a verdade, ela está errada, aquilo que ela faz não é bom. Então, se o que ela faz não é bom, eu devo eliminá-la. E aí, então, é uma atitude que tem os fanáticos religiosos. Geralmente, os fanáticos religiosos, eles costumam e são, de fato, dogmáticos. Eles não discutem a sua crença. Como é que eu vou discutir algo se eu tenho a verdade e você tem a mentira? Então eu não tenho discussão com você. E a pessoa já parte logo para a agressão. Seja agressão física, se ela tiver oportunidade. Ela parte para a agressão física, ela parte para a agressão verbal ou mesmo a agressão virtual. Hoje as redes sociais, os meios de comunicação, eles possibilitam agressões virtuais assim muito ferozes, e as pessoas manifestam a sua intolerância, o seu fanatismo, agredindo virtualmente a outros que pensam diferente delas. Então essas são características de pessoas fanáticas. Elas
estão dispostas a se utilizar de qualquer meio para afirmar a sua primazia na fé, ou a primazia da sua fé sobre as demais. Então essas pessoas, elas vão matar em nome de Deus. E elas vão matar, muitas vezes, literalmente. Quem é que não ouviu falar nos homens bombas, nas mulheres bombas do islamismo? Isso não quer dizer que todos os islâmicos são fanáticos. Claro que não. Há uma corrente dentro do islamismo. Mas aí os meios de comunicação, para dizer que todos os islâmicos são fanáticos, evidenciam as atitudes dos fanáticos. Mas fanáticos existem em todas as religiões, sobretudo na religião católica. A religião católica está cheia de fanáticos. Então esses fanáticos, eles vão usar aquelas várias modalidades de agressões, aquelas que eles tiverem possibilidade. Eu disse antes, então, vão usar agressões físicas se tiverem possibilidade, vão utilizar agressões verbais se tiverem possibilidades e, não tendo nenhuma das duas, vai utilizar, que hoje é possível, as agressões virtuais. Então o mundo virtual hoje, ele favorece muito a manifestação dos fanáticos religiosos. E a gente vê aí proliferando, manifestando-se com muita evidência nas redes sociais os fanáticos religiosos. E por que eles agem assim? Porque eles estão protegidos pelo anonimato. Aí então aquela pessoa, ela não vai ter coragem de matar a outra fisicamente, aí ela vai querer matar com a suposta proteção do anonimato que as redes sociais dão. Você não vai mostrar a sua cara. Então, com esta suposta proteção, elas vão estar fisicamente, ou achar que está fisicamente também protegida e vai poder agredir o outro. Aí aquela pessoa que você menos imagina, se você encontrar com ela fisicamente, é aquela que manifesta nas redes sociais a sua agressividade, o seu fanatismo. Eles se sentem então seguros para não mostrar quem realmente eles são, né? Então isso é bastante comum nas redes sociais. Vocês têm alguma dúvida disso, não precisem ir muito longe, não. Dê uma olhadinha em alguns vídeos meus, você vê comentários de fanáticos. Alguns deles que eram agressivos ao extremo foram excluídos, mas ali ficaram alguns, né? Dê uma olhadinha lá, por exemplo, naquele vídeo que eu postei no início sobre o Sínodo da Amazônia, no vídeo sobre a campanha da fraternidade. Dê uma olhadinha naqueles comentários lá para você ver quantos comentários de fanáticos, de gente que, se pudesse, matava a outra pessoa com agressão, porque pensa diferente dela. Então isso é muito sério. Então aí estão esses fanáticos, né? As possibilidades de manifestação do fanatismo. O fanatismo ele pode estar em todas as religiões, ou melhor, ele está em todas as religiões, sobretudo nas religiões mais tradicionais. Então, as três grandes religiões que nós temos no mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles estão impregnados de fanáticos dentro das suas dissidências. Eu já citei lá no islamismo os homens bombas, as mulheres bombas. No judaísmo, nós temos aí o exemplo dos que perseguiam os cristãos. O exemplo de Paulo, apóstolo, antes da conversão, quando ele era Saulo, ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Ele assistiu à morte em praça pública de Estevão, sendo apedrejado. Aquilo é intolerância religiosa. Então, no judaísmo tinha e tem a vertente fanática, a vertente de achar que só tem a linha, o detentor da verdade. E no cristianismo também tem as suas linhas fanáticas, seja dentro do protestantismo tradicional, seja do protestantismo de cunho evangélico. Há também muitos fanáticos dizendo, não, Deus está comigo, a verdade é minha, o resto não é
de Deus. E se não é de Deus, é do demônio. Se é do demônio, tem que morrer. Então, esse procedimento é um procedimento fanático. Então, existe no islamismo, no judaísmo, no cristianismo, só para pegar as 3 grandes vertentes religiosas do mundo. E dentro do cristianismo, aí agora voltando para nós católicos, nós temos correntes aí dentro do catolicismo que são fanáticas, que agridem as pessoas. Então, é preciso ter muito esse cuidado. Então, nós vamos ver aí dentro do catolicismo, nas suas várias correntes. Vamos pegar aí, nós temos, vou pegar apenas 3 correntes que existem dentro do catolicismo. E dentro dessas 3 correntes do catolicismo, há manifestações de fanatismo. Primeira corrente, a corrente tradicionalista, a corrente das pessoas bem conservadoras. Essas, muitas vezes, ali dentro, têm posturas fanáticas de gente que agride a outra porque ela não é conservadora, agride a outra porque ela não segue tradições. E aí ela se acha no direito de agredir a outra pessoa. Depois, na corrente chamada modernista, ou da corrente da teologia da libertação, há também fanáticos, daqueles que não pensou diferente, não serve, não presta, está errado, também há fanáticos. E na terceira corrente, que é a corrente dos pentecostais, na Igreja Católica, nós temos também movimentos pentecostais. Esses também têm dentro desses movimentos pessoas fanáticas, que são capazes de atos assim terríveis de fanatismo. Então, a Igreja Católica não está isenta de ter, nas suas várias vertentes, pessoas fanáticas. Só que o fanatismo é uma comprovação de ignorância. Porque quando eu acho que eu detenho a verdade, eu estou mostrando ser uma pessoa profundamente ignorante. Toda vez que você vê alguém agredindo ou sendo agredido porque pensa diferente, porque age de modo diferente, essa pessoa está sendo vítima de um fanático ou está agindo como fanática se for ela a agressora. Então, que postura tomar para não sermos pessoas fanáticas? Não ser fanático é a recomendação de Jesus, que combateu os fanáticos, os fariseus. Então, independente da sua religião, da linha que você adotou dentro da sua religião, seja uma pessoa de Deus, porque a religião existe para nos ligar a Deus. Esse é o sentido da palavra religião, que vem do latim religare. Então, se você entender o sentido da religião, não tem sentido você ter atos que não vão ligar as pessoas a Deus, como atos de violência, de intolerância, de desrespeito. Então, a religião, ela deveria existir para conectarmos com Deus. E quando você sente que a sua religião, independente de que religião você é, eu sei que tem pessoas de outras religiões que acompanham o meu canal, independente da religião que você é, seja uma pessoa de Deus, porque se a religião não for de Deus, ela não é religião. Então seja uma pessoa de Deus, tenha uma vida pautada pelo respeito ao seu próximo, pelo diálogo, pela compreensão do diferente. Você não precisa ser igual, mas você deve respeitar o diferente. Então aqui algumas atitudes para você não ser uma pessoa fanática. Ser tolerante. Você pode não concordar com a outra pessoa, mas você deve respeitar a outra pessoa. Segunda dica, saber dialogar com argumentos, não com agressões. Se você tiver argumentos para defender os seus ideais, a sua fé, use argumentos, mas não agressões. Busque sempre a harmonia, isso é fundamental. Faça a sua escolha, seja fiel à escolha que você fez, mas busque harmonia com aqueles que não pensam, que não agem como você.
A harmonia é fundamental para a paz no mundo, para as relações sociais e, claro, para nos conectarmos, nos ligarmos com Deus. Outra dica, viva com civilidade. Você é um ser humano, racional. Viva com civilidade, respeitando quem crê de modo diferente do seu. Depois, conheça a essência da sua religião e busque saber que ela existe para fazer o bem, para conduzir ao bem que é Deus. Então, se você conhece a essência da sua religião, você não vai ter atitudes fanáticas. Seja você uma pessoa do islamismo, uma pessoa do judaísmo, uma pessoa do cristianismo ou de qualquer outra religião que foge a essas três grandes religiões. Se você é uma pessoa de Deus, procure ter sempre uma atitude para fazer o bem, para conduzir o bem. Por isso, então, que a palavra religião significa religar as coisas do céu à terra. Essa é a função da religião, essa é a missão que as religiões têm. Então, ter sempre esse cuidado. E isso a gente só faz com amor, com respeito e não sendo violento com a outra pessoa ou com as outras pessoas. É incoerente ser uma pessoa religiosa e fazer o mal para as outras pessoas. Não tem sentido. Toda pessoa religiosa, ela deveria fazer o bem. Agora, uma pessoa que agride a outra, de alguma forma, ela não está fazendo o bem. Então pense nisso também. Eu queria encerrar esse vídeo com aquela expressão de São Francisco de Assis, que toda a família franciscana utiliza nos seus cumprimentos: paz e bem. São Francisco foi um santo ecumênico. Ele é admirado não só pelos católicos, mas por pessoas de outras denominações religiosas, porque foi aquele que promoveu a paz e o bem. Seja você um promotor da paz e do bem. Não seja uma pessoa fanática. Não agrida outras pessoas. Seja uma pessoa do bem. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.